Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadkri patamaham bande Shri Guru Dinatarana. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadavai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye. Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Srimad Bhagavat, canto 1, capítulo 6, verso 37. Sutta Uvacha. Evam Sambhasya Bhagavan Narado Vasavisutam Amantyavinam Danayam Yayo Yadichiko Munihi. Sutta Goswami disse: assim se dirigindo a Vyasadeva, Shila Narada Muni o deixou, e vibrando no seu instrumento Vina, ele deixou e foi perambular de acordo com seu livre desejo. Significado. Todo ser vivo está ansioso por completa liberdade. Só o contexto aqui é que Sutta Goswami estava narrando como que Narada contou sobre a vida dele, como ele alcançou devoção pura e conseguiu o corpo transcendental. E aí ele acabou de narrar, e agora o que ele fez depois que ele narrou, ele fez isso. Foi embora, vibrando o instrumento Vina, glorificando a personalidade de Deus no instrumento, cantando as glórias, e foi perambulando por aí. Depois que ele acabou de contar, ele deixou Vyasadeva. Bom. Todo ser vivo está ansioso por completa liberdade, porque essa é a sua natureza transcendental. E essa liberdade só é obtida através do transcendental serviço ao Senhor. Iludidos pela energia externa, todos pensam que são livres, mas na verdade estão sujeitos às leis da natureza. Uma alma condicionada não pode movimentar-se livremente de um lugar a outro, mesmo nesta Terra, para não falar de um planeta a outro. Porém, uma alma totalmente livre como Narada, sempre ocupada em cantar as glórias do Senhor, é livre para movimentar-se não apenas na Terra, mas também em qualquer parte do universo,
bem como em qualquer parte do céu espiritual. Podemos apenas imaginar a extensão e infinitude de sua liberdade, que é como a do Senhor Supremo. Não há razão ou obrigação para suas viagens, e ninguém pode impedi-lo de se movimentar livremente. De modo semelhante, o sistema transcendental do serviço devocional também é livre. Ele pode ou não se desenvolver em uma pessoa em particular, mesmo depois que ela se submeta a todas as minuciosas fórmulas. Da mesma forma, a companhia do devoto também é livre. Alguém pode ter a fortuna de tê-la, ou pode não a ter mesmo após milhares de esforços. Portanto, em todas as esferas do serviço devocional, a liberdade é o pivô principal. Sem liberdade, não há execução de serviço devocional. A liberdade rendida ao Senhor não significa que o devoto torna-se dependente sob todos os aspectos. Render-se ao Senhor através do meio transparente do mestre espiritual é alcançar a completa liberdade da vida. Um comentário pequeno, falou várias coisas, dá para refletir em vários e vários pontos. Vou ficar falando aqui, cada ponto aqui demorar 1 hora. Várias coisas aqui. Você vê, se a gente pensa que pode ser livre, na verdade a gente pensa que é livre quando a gente não serve, né? Quando a gente não pratica bhakti. Tem muita gente que pensa assim, eu já vi vários falando, né? Eu fico naquela obrigação de fazer bhakti, serviço devocional, se eu não faço, eu fico, tipo, me sentindo preso, minha mente fica perturbada, então, aquela briga ali, tá, eu não consigo, é melhor ficar livre, aí assim eu fico tranquilo. Muita gente pensa assim, então é melhor parar com isso e ficar preocupado, fica livre. Mas, na verdade, essa liberdade significa o quê? Prisão. Depois, primeiro que depois ela vai ver que os anartas não foram embora. Primeira coisa aí. A mente não vai purificar, o coração não vai ficar pacífico por ter a liberdade material. Segundo, que igual o Santo Prabhupada falou esses dias, hoje, ontem, estava escutando ele de manhã, ele estava falando, quando ele foi para a América, ele pensava que na América tinha alguma liberdade, ter muito dinheiro. Chegou lá, ele viu que nem os jovens tinham liberdade, porque era mandado para a guerra no Vietnã, todo jovem podia ser a qualquer hora convocado para a guerra, ou seja, nenhum jovem nos Estados Unidos, que é o maior poder econômico, não tinha liberdade. Então, ninguém tem liberdade nesse mundo real, seja aprisionado na própria mente, problemas da mente, seja do governo, seja do corpo material. Ninguém é realmente livre. Quem é livre? Aquele que serviu de maneira pura o Senhor, igual nada, esse é realmente livre. Isso é real liberdade. Nada podia ir, não só nesse mundo material, qualquer lugar, não precisa de visto. Aqui, para a gente ir para um lugar, sair do país, é um problema, que é primeiro passaporte. Aí tem que ficar, marcar na internet, chega lá fila e faz, depois consulado. Aí manda, depois de tal dia faz, aí responde questionário, vai ver se aprova. Nada disso. Não só dentro desse mundo, mas em qualquer mundo, não só na Terra, mas qualquer planeta dentro do universo e fora dele também. Ou seja, o transcendental ele pode ir. Ou seja, é realmente livre. Então, se a gente quiser realmente liberdade, significa serviço devocional, não o contrário, que na verdade traz escravidão. Na verdade, é o contrário que a gente pensa, né? Geralmente pensa que então, se eu servir, vai ter muita coisa, vou ter que fazer isso, que aquilo, vou parecer preso, mas é justo o contrário. Por isso que chama aquilo que não é, Maya, é aquilo que não é. A gente pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra.
Então, por isso que falou que Narada foi perambular de acordo com o seu doce desejo, que ele era livre, já tinha alcançado o corpo transcendental, 24 horas conectado, servindo, glorificando Deus com a Vina e cantando as glórias dele, então ele era realmente livre. É só esse que é realmente livre. E a gente pode tentar ficar igual a ele ao praticar, né? Outra coisa que falou aqui importante, ó, alguém pode seguir todas as fórmulas detalhadas, ou seja, regras e regulações, mas vai alcançar ou não, nada é certo. Porque depende de várias coisas interiores e da misericórdia do Senhor. Então não depende só das coisas externas que a gente seguir, depende da atitude interior e também da misericórdia de cima. Falou aqui também, importante. Similarmente, a associação do devoto também é livre. Alguém pode escolher associar com o devoto, ou pode escolher associar com o materialista. Então, é livre também fazer isso. Portanto, todas as esferas de serviço devocional, liberdade é a pivô central. Sem liberdade não é a execução do serviço devocional. Todo mundo é livre para fazer uma coisa ou outra, mas um tem um resultado real de liberdade e o outro cativeiro, né? É isso, dúvida aí? Tá bom, né? Último verso. Verso 38. Aho devarshi dhanayam yat kirti sargadham vana gayam majam midam tantya ramayati aturam jagat. Pode ler. Sou eu quem leio? Ó, bom. Toda glória e toda fortuna a Srila Narada Muni, pois ele glorifica as atividades da personalidade de Deus, e assim o fazendo, ele próprio sente prazer, e também traz alento a todas as almas aflitas do universo. Significado? Sri Narada Muni toca seu instrumento para glorificar as atividades transcendentais do Senhor e para dar alívio a todas as entidades vivas miseráveis do universo. Ninguém é feliz aqui dentro deste universo. E aquilo que se sente como felicidade é ilusão de Maya. A energia... Ninguém é feliz dentro desse universo. É o que o Gurudeva fala. Só existe uma pessoa que é feliz, Narada Muni. E aqueles que são igual a Narada. Por contar, ninguém é feliz aqui. E a gente pode achar que é feliz com uma coisa material ou outra, mas não é real felicidade. Então, só este tipo de devoto que é feliz. O praticante pode ter alguma paz, equilíbrio. Cada vez que a gente vai progredindo, a gente pode ter um equilíbrio, uma paz interior, um entendimento que vai progredindo, que dá força para continuar a praticar e dá até um gosto de viver, porque cada dia é uma experiência nova, um progresso novo. Mas aquilo traz o quê? Uma paz, um entendimento e um equilíbrio maior. Mas felicidade real, o Gurudev fala, só o Tama Bhagavata igual nada. Só esse pode ter essa felicidade transcendental, porque aí conecta a alma com Deus, isso é que dá felicidade. Enquanto não chegar àquele ponto, ninguém é feliz nesse mundo. Se alguém pensa que é, isso é Maya. Acha que é, mas é o quê? É uma felicidade ilusória que não é real felicidade. Não é considerado felicidade porque está conectado com objetos externos e é temporário. É uma felicidade material e temporária, não é real felicidade. Então, nesse mundo não existe felicidade. A verdade é essa. É duro de aceitar, não é fácil.
Mas se a gente é realista e quer encarar a verdade de frente, essa é a verdade. Eu falo aqui, ninguém é feliz dentro desse universo. Bom, A energia ilusória do Senhor é tão forte que mesmo o porco que se alimenta de excremento imundo sente-se feliz. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz dentro do mundo material. Srila Narada Muni, a fim de iluminar os povos miseráveis, vaga por todas as partes. Sua missão é levá-los de volta ao lar, de volta ao Supremo. Eis a missão de todo devoto genuíno do Senhor que segue os passos deste grande sábio. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, sexto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Diálogo entre Narada e Vyasadeva. você vê por isso que muitas vezes os cristãos falam disso, a gente vê também a Prabhupada fala, o Gita fala. Na prática é necessário saber sofrer, né, com paciência. Ele não vai ser feliz, é só no último estágio, igual de nada, que ele era feliz. Até lá, é saber como que vai administrar e como que vai entender o sofrimento do mundo material. Praticamente é isso. Não, aqui. Não, não é praticamente isso. Como que vai assimilar as coisas. Não tem jeito de fugir disso. Sadananda só me falar, sair pela tangente só adia, né? E aumenta o posterior sofrimento. A realidade é essa, ela é dura, né? De aceitar, e às vezes, talvez por isso, a gente vai procurar alívio em outras coisas, mas é melhor quanto mais ir refletindo e aceitando isso, essa aceitação faz progredir, né? Igual o Gita fala, a prática no começo é igual ao veneno, depois vira néctar. Depois, lá bem depois. Aos pouquinhos vai mudando de veneno para néctar. É isso, se alguém tiver alguma coisa aí nesse final, dúvida aí, se não tem da história, sobre nada. Contou a história desde quando ele foi liberado, conseguiu o corpo transcendental dele. Olha, capítulo 7. O filho de Drona é punido. Shauna Kauvati. Nirgate Narade Sutta Bhagavan Badarayana Sutta Vamstad Apipretam Tataki Akaro Vibhu. Rishi Shonaka perguntou: Ó Suta, aquele grande transcendentalmente poderoso Vyasadeva ouviu tudo de Shri Narada Muni. Assim, após a partida de Narada, o que fez Vyasadeva? Significado. Neste capítulo, revela-se a chave da descrição do Srimad Bhagavatam. Quando Maharaj Parikshit está sendo miraculosamente salvo no ventre de sua mãe. Isso foi causado por Drona Ashvatthama, o filho do Acharya Drona.
que matou os 5 filhos de Draupadi, enquanto eles dormiam, motivo pelo qual foi punido por Arjuna. Antes de começar a grande epopeia do Srimad Bhagavatam, Shri Vyasadeva compreendeu toda a verdade através de transe devocional. Aqui, Shonaka começar a perguntar, depois da batalha de Kurukshetra, o Gita termina com Arjuna aceitando as instruções de Krishna e lutando. Aí na luta, a gente sabe que quase todo mundo morreu ali, só sobrou os Pandavas, Jiu-Jitsu e alguns, um ou dois só lutadores, 8 pessoas só de Krishna. Todo o resto, todos morreram ali. E um deles foi filho de Drona. E matou os 5 filhos de Draupadi quando eles estavam dormindo. De forma covarde, que é contra os códigos militares, né? Aconteceu isso na batalha. Aí Shonaka perguntou, depois que Vyasa escutou isso de nada, o que Vyasadeva fez? Então, nesse capítulo, chamado Bhagavata, vai falar como Parikshit foi milagrosamente salvo no ventre de sua mãe, o Tara. Foi mandado uma bomba atômica chamada Brahmastra. É o mesmo poder da bomba atômica, mas pode ser direcionada a uma só pessoa sem afetar as que estão do lado. É o mesmo poder, a mesma energia atômica tem essa Brahmastra. Mas ela pode ser direcionada só para uma pessoa. Krishna protegeu. Vai falar isso. E com o filho de Drona, depois que matou os 5 filhos de Draupadi, foi punido por Arjuna, depois da batalha. E aqui nesse canto 1 vai falar várias coisas, depois de Kurukshetra, a continuação. Depois o Gita termina com a Arjuna aceitando lutar, tem a batalha, e aqui nesse primeiro canto é tipo continuação depois da batalha, o que aconteceu. O Vyasa, Yudhishthira, quem ficou como rei depois de Kurukshetra, que aconteceu, o que fizeram com a Swatama, que foi covarde na batalha, e as instruções de Bhishma, antes dele deixar o mundo também no campo de batalha, alguns eventos que aconteceram durante a guerra também, tipo a continuação ali do Gita, depois que Arjuna aceitou lutar. Vou falar nesse capítulo. Esse 1 fala muito de código moral, Varnashram Dharma também, agora. Quer dizer, Varnashram Dharma é a base, né? Isso no canto 1 tem muito Varnashram Dharma, que é o que Swami Prabhupada, a gente pegar as aulas, escuta todo dia, então fizeram um áudio novo, estão lançando todo dia, lançam áudio Swami Prabhupada. Se a gente vê, quase 80% das coisas que Swami Prabhupada falou nesses 12 anos, 65 até 77, 12 anos, que ele pregou, 80, 90% era Varnashram Dharma, se a gente escutar as aulas. Que é a base, né? É a base para a vida espiritual. Então, tem o Gita, que fala também, e aqui é o primeiro canto. Não é o mais importante, mas isso dá uma base para aquilo. Principalmente quem está começando, isso serve de plataforma. É bem importante entender, compreender isso, seguir, principalmente, compreender. Também ter uma visão realista e ter uma boa compreensão do mundo que vive, né? Isso ajuda também. E se não fosse importante, isso não poupava e ficar 12 anos falando, né?
nem o Bhagavata ia falar também. Primeiro canto, e não é pouco, fala. É bastante importante. Verso 2. Uta Uvacha Brahma Nadyam Saraswatyam Ashrama Paschimitate Samyaprasha iti Prokta Rishinam Satravardhana. A Natália vai ler? Não. Posso ler sim. Não. Tradução. Shruta disse: na margem oeste do rio Sarasvati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Shamya Praça, que vivifica as atividades transcendentais dos sábios. Significado. Para o avanço espiritual no conhecimento, requer-se definidamente lugar e atmosfera adequados. O lugar na margem oeste do Sarasvati é especialmente adequado para este fim. E há o ashram de Vyasadeva em Shamya Praça. Srila Vyasadeva era um chefe de família. Contudo, sua residência é chamada de ashram. Ashram é um lugar onde o cultivo espiritual está sempre em primeiro plano. Não importa se o lugar pertence a um chefe de família ou a um mendicante. Todo o sistema Varnashram é projetado de tal maneira que todos e cada um dos status de vida possa chamar-se de ashram. Dá-se assim a entender que o cultivo espiritual é fator comum para todos. Os brahmacharis, os grihastas, os vanaprastas e os sannyasis têm todos o mesmo objetivo de vida, ou seja, a compreensão do Supremo. Portanto, nenhum deles é menos importante quanto ao cultivo espiritual. A diferença é uma questão de formalidade, baseada na renúncia. Os sannyasis são tidos na mais alta estima com base na renúncia prática. Vyasadeva mesmo sendo casado, a residência dele é chamada de ashram. A ideia é que em qualquer dos ashrams, Deus fica em primeiro lugar das atividades. Por exemplo, em casa de família, todo mundo deve entender que aquela casa pertence a Deus e que ele é proprietário. Então, todos devem tentar servir ele em primeiro lugar e depois fazer as atividades diárias de cada um. Do contrário, não é grihasta, né? Não é uma casa, não é um ashram. Mas a ideia é que toda casa deve servir como acho que é dever de todos servir Deus em primeiro lugar, né? Independente do ashram. Três. Tasmin swashrame vyaso badari sandamandite ashinopa upasprisya pranidadyo manasvayam. Peraí, que eu perdi aqui a página. Deixa eu carregar de novo. Naquele lugar, Srila Vyasadeva, em seu próprio ashrama, que era rodeado de árvores frutíferas, sentou-se para meditar após tocar a água para purificação. Significado. Sob as instruções de seu mestre espiritual, Srila Narada Muni, Vyasadeva concentrou sua mente naquele lugar transcendental de meditação.
É porque Narada tinha instruído ele a praticar Bhakti Yoga, fixar a mente na Suprema Personalidade de Deus, praticar Bhakti Yoga com a mente fixa. Então ele fez isso. Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranihite Mane Apashyat Purusham Purnam Mayam Chatat Apashyam. Ele, então, fixou sua mente, ocupando-a perfeitamente ao conectá-la ao serviço devocional, Bhakti Yoga, sem mácula alguma de materialismo. Ele, assim, viu a absoluta personalidade de Deus, juntamente com sua energia externa, mantida sob pleno controle. Significado: a visão perfeita da verdade absoluta só é possível pelo processo de conexão do serviço devocional. Isso também é confirmado na Bhagavad Gita. Só podemos compreender perfeitamente a verdade absoluta, a personalidade de Deus, pelo processo do serviço devocional. E podemos entrar no reino de Deus através de tal conhecimento perfeito. A compreensão imperfeita do absoluto, através da aproximação parcial do Brahman impessoal ou do Paramatma localizado, não permite a ninguém entrar no reino de Deus. Shri Narada aconselhou Srila Vyasadeva a se absorver em meditação transcendental na personalidade de Deus e suas atividades. Srila Vyasadeva não tomou conhecimento da refulgência do Brahman, porque esta não é a visão absoluta. A visão absoluta é a personalidade de Deus, como se confirma na Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. 7.19. Vasudeva Sarvamiti. Nas Upanishads também se confirma que Vasudeva, a personalidade de Deus, está coberta pelo véu Hiranmayena Patrena, dourado e resplandecente do Brahman impessoal. E quando essa cortina é removida pela misericórdia do Senhor, vê-se o verdadeiro rosto do Absoluto. O Absoluto é aqui mencionado como Purusha, ou pessoa. A absoluta personalidade de Deus é mencionada em muitas literaturas védicas e confirma-se na Bhagavad Gita que o Purusha é a pessoa eterna e original. A absoluta personalidade de Deus é a pessoa perfeita. A pessoa suprema tem múltiplas energias, dentre as quais as energias interna, externa e marginal são especificamente importantes. A energia aqui mencionada é a energia externa, como ficará claro pelas declarações sobre suas atividades. A energia interna coexiste com a pessoa absoluta, assim como o luar coexiste com a lua. A energia externa é comparada à escuridão, porque ela mantém as entidades vivas na escuridão da ignorância. A palavra apashrayam sugere que esta energia do Senhor está sob pleno controle. A potência interna, ou energia superior, também se chama Maya, mas ela é Maya espiritual, ou a energia manifestada no reino absoluto. Quando alguém está sob o refúgio dessa potência interna, a escuridão da ignorância material se dissipa de imediato. E mesmo aqueles que são atmaramas, ou fixos em transe, refugiam-se nessa Maya, ou energia interna. Serviço devocional, ou Bhakti Yoga, é função da energia interna, de modo que não há lugar para a energia inferior, ou energia material, assim como não há lugar para a escuridão na refulgência da luz espiritual. Essa energia interna é inclusive superior à bem-aventurança espiritual alcançável na concepção do Brahman impessoal. Afirma-se na Bhagavad Gita que a refulgência do Brahman impessoal também é uma emanação da absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna.
O Parama Purusha não pode ser ninguém exceto o próprio Shri Krishna, como se explicará nos próximos shlokas. Então, totalmente fixa, engajada em Bhakti Yoga, Narada viu a personalidade absoluta de Supremo, junto com sua energia externa, que estava sob total controle. Então, Narada teve essa percepção, visão. A energia externa também vem de Deus. Tudo vem de Deus, inclusive o mundo material. O Narada viu Deus e sua energia externa estava sob total controle. Ou seja, ela trabalha sob o controle, ou funciona sob o controle daquele que é a fonte dela, que é Deus. Né? Prabhu, Hum. o Brahman impessoal aqui, Prabhupada está explicando, ele é como um véu que cobre o rosto do Senhor, da pessoa? Então tem um verso, fala que se a gente olhar para o sol muito tempo, aquela luz do sol deixa cego e a gente não consegue ver o globo solar, por exemplo. Uhum. Então, se alguém fixa a mente na luz do Brahman pessoal, ele não consegue ver a fonte, da onde está vindo aquela luz. E a luz do Brahman pessoal vem do corpo. É o refulgência do corpo de Krishna. Né? Sim. Se alguém concentra na luz, ele não vê a fonte, da onde está vindo ela. Igual se alguém olhar para o sol, ele fica cego e não consegue ver o sol em si. Por isso fala véu, tipo, é uma coisa que cobre o corpo de Cristo, Uhum. a luz dele. A última armadilha de Maia para as almas liberadas, se ela concentra ali, ela não tem acesso à forma. 5. Alguém dúvida aí? Sim. Yaya samohito jiva manantri gunatmakam paropi manutenahtam tatkritam chabhipadyate. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material e, dessa forma, submete-se às reações das misérias materiais. Significado: a causa fundamental do sofrimento dos seres vivos materialistas é indicada junto com medidas remediadoras que devem ser tomadas, e também a perfeição final a ser atingida. Tudo isso é mencionado neste verso específico. O ser vivo é, por constituição, transcendental ao engaiolamento material, mas agora está aprisionado pela energia externa, em decorrência do que pensa que é um dos produtos materiais. E, devido a esse contato profano, a entidade espiritual padece de misérias materiais sob os modos da natureza material. A entidade viva entende erroneamente que é um produto material. Isso significa que o atual modo pervertido de pensar, sentir e querer, sob condições materiais, não é natural para ela. Contudo, ela tem seu modo normal de pensar, sentir e querer. O ser vivo, em seu estado original, não é desprovido do poder de pensar, desejar e sentir. Confirma-se também na Bhagavad Gita que o verdadeiro conhecimento da alma condicionada está agora encoberto pela necessidade. Aqui se refuta desse modo
a teoria de que um ser vivo é absoluto Brahman pessoal. Isso é impossível, pois a entidade viva tem seu próprio modo de pensar, também em seu estado original incondicionado. O atual estado condicionado deve-se à influência da energia externa, o que significa que a energia ilusória toma a iniciativa quando o Senhor Supremo se distancia. O Senhor não deseja que o ser vivo seja iludido pela energia externa. A energia externa está ciente desse fato, mas ainda assim aceita a tarefa ingrata de manter a alma esquecida sob a ilusão, através de sua influência desorientadora. O Senhor não interfere na atuação da energia ilusória, porque essas atividades da energia ilusória também são necessárias para a regeneração da alma condicionada. Um pai afetuoso não gosta que seus filhos sejam castigados por outro agente, mas ele põe seus filhos desobedientes sob a custódia de um homem severo, apenas para corrigi-los. Porém, o pai, completamente afetuoso e todo-poderoso, deseja, ao mesmo tempo, aliviar as almas condicionadas, resgatando-as das garras da energia ilusória. O rei põe os cidadãos desobedientes detrás das grades do cárcere, mas, algumas vezes, o rei, desejando indultar os prisioneiros, vai ali pessoalmente e pleiteia um indulto, em consequência do que os prisioneiros são postos em liberdade. Analogamente, o Senhor Supremo desce de seu reino ao reino da energia ilusória e pessoalmente concede indulto sob a forma da Bhagavad Gita, onde ele sugere pessoalmente que, embora os caminhos da energia ilusória sejam muito duros de atravessar, aquele que se rende aos pés de lótus do Senhor é posto em liberdade pela ordem do Supremo. Tal processo de rendição é a medida remediadora para obter alívio dos caminhos desorientadores da energia ilusória. O processo de rendição é completo pela influência da associação. Portanto, o Senhor sugere que, pela influência das palavras de pessoas santas que tenham realmente compreendido o Supremo, os homens se ocupem em seu transcendental serviço amoroso. A alma condicionada adquire um gosto por ouvir sobre o Senhor, e unicamente por tal audição, ela se eleva gradualmente à plataforma de respeito, devoção e apego ao Senhor. Tudo se completa pelo processo de rendição. Também aqui, a mesma sugestão é feita pelo Senhor, em sua encarnação de Vyasadeva. Isso significa que as almas condicionadas estão sendo redimidas pelo Senhor de ambas as formas, a saber, pelo processo de punição através da energia externa do Senhor e por Ele mesmo, como o mestre espiritual, interna e externamente. O próprio Senhor, como a super-alma, Paramatma, torna-se o mestre espiritual dentro do coração de todos os seres vivos e externamente. E, externamente, ele se torna o mestre espiritual sob a forma das escrituras, santos e do mestre espiritual iniciador. Isso é ainda mais explicitamente explicado no próximo shloka. Natália, continue falando. Peraí. Tá. A superintendência pessoal da energia ilusória é confirmada nos Vedas, o Kena Upanishad, em relação com o poder de controle dos semideuses. Aqui também se afirma claramente que a entidade viva é controlada pela energia externa numa capacidade pessoal. O ser vivo, sujeito desta maneira ao controle da energia externa, está diferentemente situado. Fica claro, entretanto, nesta afirmação do Bhagavatam, que a mesma energia externa está situada numa posição inferior diante da personalidade de Deus, ou o ser perfeito. Nem mesmo a energia ilusória, que só pode influenciar as entidades vivas, pode se aproximar do ser perfeito, ou o Senhor. Portanto, é pura imaginação que o Senhor Supremo seja iludido pela energia ilusória, e assim se torne um ser vivo.
Se o ser vivo e o Senhor estivessem na mesma categoria, então teria sido de todo possível que Vyasadeva visse isso, e não haveria motivo de aflição material por parte do ser iludido, uma vez que o Ser Supremo é plenamente consciente. Desse modo, surgem muitas imaginações inescrupulosas da parte dos monistas, para tentarem colocar o Senhor e os seres vivos na mesma categoria. Se o Senhor e os seres vivos fossem a mesma coisa, Srila Shukadeva Goswami não se daria ao trabalho de descrever os passatempos transcendentais do Senhor, pois todos eles seriam manifestações da energia ilusória. O Srimad Bhagavatam é o remédio sumum bonum para a humanidade sofredora, nas garras de Maya. Srila Vyasadeva, portanto, primeiramente diagnosticou a verdadeira doença das almas condicionadas, isto é, estarem iludidas pela energia externa. Ele também viu o perfeito Ser Supremo, de quem a energia ilusória está bem afastada, embora ele visse tanto as adoecidas almas condicionadas quanto a causa da doença. E as medidas remediadoras são sugeridas no próximo verso. Tanto a Suprema Personalidade de Deus quanto os seres vivos são, sem dúvida, qualitativamente unos, mas o Senhor é o controlador da energia ilusória, ao passo que a entidade viva é controlada pela energia ilusória. Assim, o Senhor e os seres vivos são simultaneamente unos e diferentes. Aqui se distingue outro ponto, que a relação eterna entre o Senhor e o ser vivo é transcendental. De outro modo, o Senhor não se daria ao trabalho de redimir as almas condicionadas das garras de Maya. Da mesma maneira, também se requer que a entidade viva reviva seu amor e afeição naturais pelo Senhor. E esta é a mais elevada perfeição da entidade viva. O Srimad Bhagavatam trata da alma condicionada, objetivando esta meta de vida. Lalita, que falou aí? Lalita, tá escutando? Lalita, tá escutando não? E não, né? Então, você vê, a gente pensa que a gente é um produto material. E então a gente pega as reações às misérias materiais. Por isso que necessita essa contínua interiorização das coisas e da prática, né? Para entender que a gente não é fruto ou produto de coisas materiais. Na verdade, a gente é produto da alma espiritual. É o real ser, né? Mas, no nosso estado condicionado, a gente acha que é produto material. Devido à energia externa, a entidade viva, apesar de ser transcendental à alma, na verdade, Satidananda, a constituição dela, ela transcende os três modos materiais, mas ao pensar que a gente é produto material, então a gente tem que pegar as reações das misérias materiais. Isso acontece com a gente. Então aí para entender que não é isso, aí necessita essa reflexão contínua, né? Recitar o nome, ler, refletir, buscar introspecção interior e misericórdia de cima também vai compreender isso, que é um assunto que transcende, né? Os nossos sentidos, uma compreensão que transcende. Não é fácil, mas aos pouquinhos isso pode ir vindo, né? Gradualmente.
6. Anarto pasamam saksad bhaktiyogam adokshaye lokasya janato vidvans chakri sattvata samhitam. Vai ler. Lalita, vai ler? Não, se caiu lá alguma coisa. As, Olá. as misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem ser diretamente mitigadas pelo processo unitivo de serviço devocional. Contudo, a massa popular não sabe disso, em razão do que o erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica relativa à verdade suprema. Significado. Srila Vyasadeva viu a todo perfeita personalidade de Deus. Essa afirmação sugere que a unidade completa da personalidade de Deus também inclui suas partes integrantes. Ele viu, portanto, suas diferentes energias, a saber, a energia interna, a energia marginal e a energia externa. Ele também viu suas diferentes porções plenárias e parte das porções plenárias, ou seja, suas diferentes encarnações também, e observou em específico as misérias indesejadas das almas condicionadas, que se confundem com a energia externa. E, por fim, ele viu a medida remediadora para as almas condicionadas, ou seja, o processo de serviço devocional. Essa é uma grande ciência transcendental e começa com o processo de ouvir e cantar o nome, fama, glória e demais atributos da suprema personalidade de Deus. O reviver de nossa afeição ou amor adormecidos por Deus não depende do sistema mecânico de ouvir e cantar, mas depende única e exclusivamente da misericórdia sem causa do Senhor. Quando o Senhor está plenamente satisfeito com os esforços sinceros do devoto, ele pode outorgar-lhe seu transcendental serviço amoroso. Mas mesmo com as formas prescritas de ouvir e cantar, há, de imediato, a mitigação das supérfluas e indesejáveis misérias da existência material. Tal mitigação da afeição material não espera pelo desenvolvimento de conhecimento transcendental. Pelo contrário, o conhecimento depende do serviço devocional para a compreensão final da verdade suprema. O Swami Prabhupada ressaltou aqui e simplesmente pelo processo, igual falou antes, pode seguir todas as regras e regulações, mas se não tiver misericórdia, se Krishna não quiser, depende dele também. Só que ele não vai fazer isso também por nada. Então a prática também é necessária, igual falou aqui. Também acaba ajuda a acabar com as misérias materiais e receber também a graça. Então não é que a gente vai praticar e não necessita da misericórdia. Na prática a gente já deve recitar e orar pela misericórdia dele de cima, para descender o nome, para dar boa compreensão das coisas, isso tudo. Deve orar por isso, com bastante humildade, porque sem isso a gente pode progredir também. Mas não é que a gente não precisa também seguir nada, é os dois juntos ao mesmo tempo. Aí, Narada Vyasa viu isso, que as entidades vivas estão sofrendo aqui, por esse pensar que é produto material, e assim iludido pela energia externa. E aí, por isso, o erudito Narada compilou essa literatura védica
conhecida com o Srimad Bhagavatam, que é relacionado com a verdade suprema. Então, por compaixão, Narada viu as entidades vivas dessa maneira no mundo material. Por compaixão, ele escreveu esse Srimad Bhagavatam, que através dele a gente podia começar a sair daquela concepção e entrar na concepção real das coisas. Conectar com Deus. A ideia de Narada foi essa. É isso. A gente continua. Cantar aí, Natália? Pode ser, sim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Ganarvika Giridhari Shri Radha Vinod Bihari Shri Radha Nayanana Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Guru Vishnu Pad Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Shrimad Shila
Bhakti Vedanta Swami Prabhupada की जय, श्री Jai. Marga की जय, सदगुरु Jai. श्री प्रभु की जय, Jai. पंचतत्वात्मा श्री गौर हरि की जय, Jai. वैदिक धाम की जय, श्री Jai. वृंदावन धाम की जय, श्री Jai. श्रीमद् भागवत की जय, Jai. श्री भगवान सिंहदेव की जय, भक्त प्रहलाद Jai. महाराज की जय, नमाचार्य Jai. हरिदास ठाकुर की जय, Jai. नित्यानंद राम की जय, Jai. Os Gaus Unidos की जय, Jai. संकीर्तन की जय, Jai. निताई गौर प्रेम Hari, Hari, Bom. valeu. Obrigado, Prabhu. Obrigada. Obrigado Minhas vocês. reverências a todos. Haribol. Minha reverência, Dandavato Pranam. Abraço, Haribol. Obrigado.